Roberto Lima Santos, eu sou juiz federal na Vara Federal de Apucarana desde o início de 2013 e era diretor do foro, sou diretor do foro e era diretor do foro à época, em março de 2020, quando o tribunal determinou o fechamento dos prédios da Justiça Federal da 4ª Região. Bom, a pandemia ela acaba mexendo um pouco com o nosso conceito de tempo, né? Às vezes a rotina do confinamento acaba dificultando, muitas vezes a gente não sabe que dia exatamente a gente está, mas assim, puxando pela memória, eu me lembro que antes mesmo do tribunal decretar o fechamento dos prédios na 4ª Região, eu, na condição de diretor do foro, eu havia baixado uma portaria regulamentando o acesso ao nosso prédio, né, para garantir maior segurança aos juízes, aos servidores, para toda a nossa equipe, né. Só que essa portaria ela tinha mais um caráter de recomendação, de prevenção, né. No entanto, o público externo continuava comparecendo presencialmente no prédio, na nossa sede, né. E aí eu fui obrigado a editar um novo ato para restringir um pouco mais esse acesso, mas mantendo sempre, claro, um mínimo de atendimento, né, dos casos. Então, quando veio a ordem do tribunal, né, de fechar os prédios, acho que, se eu não me engano, 19 de março, eu particularmente eu achei prudente, né, em vista da questão da saúde que estava envolvida, né, e, ao mesmo tempo, ela também resolvia essa nossa questão local, né, das pessoas continuarem procurando o prédio, enfim, que isso acabava gerando um certo trabalho ali para a gente, né, de gerenciar isso daí. Mas, sinceramente, com relação assim, ao afastamento, né, eu não esperava que o afastamento fosse durar tanto tempo. Na minha cabeça, eu pensava, sei lá, daqui uns 3 meses, eu tinha assim, junho, julho, eu achava que a gente já estaria de volta, né? Lê do engano. Mas depois, assim, que o fechamento ele foi sendo renovado, foram várias ordens, né, de manutenção dos prédios fechados, eu imaginava que o retorno somente ia ocorrer depois de realmente uma vacinação em massa, né? Aí nós tivemos uma série de dificuldades inicialmente, né, para organizar os trabalhos da vara, tanto a parte judicial quanto o setor administrativo, né? Nós precisamos organizar o teletrabalho dos magistrados, dos servidores, dos estagiários, precisamos reorganizar a pauta de audiências. No início, tivemos que cancelar algumas, né? Remarcar outras para uma data futura. O SEAJA também precisou se readequar à realidade do teletrabalho, né? E, ao mesmo tempo, a gente continuou fazendo o atendimento pelo telefone, pelo balcão virtual, pelo WhatsApp, sempre tentando atender, né, a necessidade do jurisdicionado, principalmente porque as demandas envolvendo o auxílio emergencial, elas cresceram muito, né, nesse período. Assim, então, com relação às maiores dificuldades enfrentadas, né, com relação à pandemia, no início eu acho que havia uma angústia, né, um medo mesmo de ficar doente ou de que algum parente ou amigo adoecesse, né? Então a gente tinha que trabalhar a questão da saúde mental, né? É difícil lidar com todos esses sentimentos. Precisamos fazer ajuste para conciliar o trabalho com a rotina doméstica, né? As crianças em casa, e todos se desdobrando para realizar as atividades domésticas. E sem contar que, com relação ao trabalho, assim, o contato com os servidores era sempre remoto, né? Então, isso é um pouco complicado, né? Só tratar lógico, a tecnologia ela vem, né, para facilitar, mas acaba ficando uma coisa um pouco fria, né? Só esse contato remoto, né? E uma outra dificuldade que eu vi também é que, no começo, a gente não tinha, até conseguir estabelecer uma rotina de trabalho, a gente acabava avançando, né, no horário e, enfim, você não conseguia estabelecer uma rotina. Então, você trabalhava
até altas horas, começava a trabalhar cedo, porque justamente você não tinha o que fazer no início, né, por causa do confinamento, mas depois a gente via que, percebeu que a pandemia ia ser, era uma prova, não era uma prova curta, né, uma prova longa, uma maratona, né, então a gente foi desacelerando, né. Bem, com relação a boas surpresas, eu não sei, talvez seja uma surpresa, mas assim, eu acho que boa parte do jurisdicionário e da própria advocacia, ela compreendeu, né, o momento excepcional que a gente vivia e ainda vive, né, e acabou se adequando a essa nova realidade virtual compulsória, né, que nos foi imposta, né. Ah, com relação a um fato curioso ocorrido durante o afastamento da pandemia, eu precisei fazer uma inspeção judicial durante esse período, numa escola pública municipal aqui em Apucarana, numa ação civil pública ajuizada pelo município, né? Então, precisamos pedir autorização ao doutor Rodrigo Cravetti, que é o diretor do foro da época, e precisamos adotar toda aquela logística sanitária, né? Eram vários réus envolvidos, o Ministério Público, então era bastante gente, a gente acabou limitando por 2 representantes por órgão, mas no final deu tudo certo, foi importante esse contato do juiz, né, no caso, com a realidade concreta dos fatos. A minha expectativa para o retorno gradual, assim, o meu sentimento de poder voltar a ter um pouco de normalidade é bom, né? É reconfortante, assim, poder reencontrar o pessoal da vara, né? Afinal, nós somos seres gregários, nós precisamos viver desse convívio, né? Então, assim, me parece que é chegada a hora de fazer um retorno gradual, né? Com muita responsabilidade, né? De uma forma escalonada, mas, assim, a expectativa é boa, né, agora. Eu acho que chegou a hora mesmo de a gente fazer esse retorno. Bem, com relação a lições e aprendizados advindos dessa pandemia, olha, eu no começo, apesar de todo aquela angústia, aquele estresse, né, gerados pela pandemia, depois, com o passar do tempo, eu comecei a gostar um pouco de levar uma vida menos corrida, sabe? Eu espero não precisar voltar para aquele ritmo tão frenético de antes da pandemia. Logicamente, alguma coisa vai voltar, né? Mas se eu conseguir desacelerar um pouco, eu acho que vai ser legal, vai ser um bom legado assim para minha vida pessoal. O confinamento ele nos forçou a conviver com nós mesmos, sabe? Então eu acho que a gente teve um tempo maior para reflexão, assim, sem ficar o tempo todo buscando distrações para preencher o tempo. Nesse aspecto, assim, eu acho que a filosofia, a literatura, elas me ajudaram bastante nesse período, assim, para essas reflexões, sabe? Então, eu acho que é isso, né? Assim, eu tento colocar em perspectiva, né? A humanidade ela já está há muito tempo na Terra e já passou por várias adversidades muito piores, né? Assim, eu particularmente colocando isso em perspectiva acaba me dando um certo conforto mental, assim, eu não sei, é uma forma de eu encarar esse período difícil aí que a gente tá vivendo.